Começando mais um Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal, que debate os principais assuntos de Nova Lima, do estado de Minas Gerais. Não podemos deixar de falar também da nossa capital mineira, do Brasil e também de todo mundo. O Resenha Banqueta é transmitido pela TV Banqueta, no canal 6 da NET Claro, em toda Nova Lima e Belo Horizonte. Além, é claro, das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, onde, inclusive, os nossos programas ficam arquivados para você de casa assisti-los quando acharem melhor. Sempre com as presenças de Zé Raimundo, que é nosso debatedor, Zé Raimundo, que é apresentador do programa Conexão Leão e também colunista do jornal Cultura e Comércio aqui de Nova Lima, e Ederson Lírio, o Betão, que é ativista da causa animal, servidor público municipal concursado e bacharel em Direito. Você de casa pode participar do programa enviando críticas, sugestões pelo WhatsApp. Está aí na tela, 31 98569 2926, 31 98569 2926. Vamos começar falando com você, José Raimundo, a respeito de repercutir um pouco as matérias que nós destacamos em nosso periódico desta semana. Nós fomos um pouquinho até a cidade de Raposos e trouxemos uma novidade, divulgado pelo prefeito Guilherme Bittencourt, que ao lado da Anglo Gold Ashanti conseguiu a doação do terreno pela mineradora para fazer uma estação de transbordo. Mas existem reclamações de que o local é questão ambiental, mas a prefeitura de Raposos e a própria Anglo diz que ainda estão estudando. O que achou disso? Olá, Fred, Betão, grande abraço a vocês que nos acompanham aqui pelos canais da TV Banqueta. Olha, a população, Fred, vai sempre reclamar. Essa estação de transbordo, ela querendo ou não, ela prejudica aqueles moradores que estão ali próximos. E qualquer um de nós, qualquer pessoa que reside por ali, ela vai reclamar. Então é uma questão que tem que ser conversada, tem que ser discutida com antecedência, que eu acho que é o que a Anglo Gold, junto com a Prefeitura de Raposos, deveria ter feito anteriormente. Então, mais uma vez, o poder público, junto com a Anglo Gold, não dão a menor bola para a população e tomam as suas decisões sem discussão. Eu acho que aí está o erro. Não sou contra a estação, é uma necessidade da cidade. Se o prefeito, que é um prefeito atuante lá na cidade de Raposos, buscou essa ação, é porque ela vai ser benéfica para a cidade. Agora, tem que haver discussão, tem que haver mais abertura. Esse é um grande problema que nós temos no poder público, e não é só Raposos, não. Então, eu acho que a população está berrando e está certa de berrar nesse caso. Betão, a Anglo Gold doou 10 hectares de um terreno dela, e inclusive esse mesmo terreno, esses mesmos 10 hectares, a gestão anterior estava prevendo fazer ali uma parte de tipo um condomínio industrial para tentar atrair empresas para aquela região. Essa região, pessoal, fica mais próxima ali do Galo, de Sabará, tanto que é para escoar o lixo ali pela estrada de Sabará. Betão. Caminho. Bom, gente, muito obrigado aí mais uma vez por nos receber, né, nas plataformas digitais, na televisão, né, e com esse carinho todo que a gente tem recebido aí pela cidade. Ô, Fred, e telespectadores, a gente tem que ter muito carinho com a população de Raposos, né? Porque já é uma população que sofre pela distância, né? A distância, por exemplo, muita gente trabalha em Belo Horizonte, trabalha em Nova Lima, então tem que sair cedo, voltar para casa tarde, né? E a ideia de montar ali um parque industrial, alguma coisa parecida com isso, seria uma grande iniciativa para a população de Raposos, né? E também, por que não, daqui da região, da micro-região. Essas conversas, esses assuntos, quando aparecem, assim, sem uma audiência pública, sem ouvir as pessoas, né? Tá ali na matéria o Ronaldo Cipista, né? Que é um grande ativista político de Raposos, também de Nova Lima, da Associação
aí dos aposentados, né? Um grande abraço ao meu grande amigo cipista. Então a gente tem que trazer essas pessoas, principalmente essas lideranças, né, que têm o que dizer, né, para a comunidade, que consegue formar opinião na comunidade, que consegue passar o que a comunidade está sentindo naquele momento, porque você colocar uma estação de transbordo, dependendo do lugar que você vai colocar em Raposa, você vai afetar uma série de pessoas. A cidade não é tão grande. Então, cada movimento que você faz, você atinge um número grande de população em percentual daquele lugar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que o prefeito deve estar um pouco perdido ainda, mas a gente torce para que ele consiga achar o tempero ideal para controlar essa cidade, controlar ali a política da cidade e tal. Mas você só faz isso ouvindo a população, né? Ouvindo as pessoas em audiência pública, trazendo um modelo novo de gestão, trazendo a gestão mais próxima das comunidades, das pessoas, né? Eu acho que isso é que importa. É isso que faz do político um político que é diferente, né? Então, montar um transbordo é interessante? Porque, por exemplo, você tem que, às vezes, subsidiar um dinheiro, pagar para a prefeitura, pagar, por exemplo, Nova Lima tem ali uma estação de... Às vezes vai para Sabará, tem que pagar também, mas tem que medir o bem-estar da população, da comunidade, com o serviço que você quer prestar. E qual vai ser o ganho real para isso, né? Mas isso só se faz discutindo com a comunidade, colocando técnicos, engenheiros, né? O pessoal da reciclagem, né? Trazer o pessoal da reciclagem para poder discutir sobre esse assunto também, que eu acho que assim vira uma relação de ganha-ganha para todas as pessoas. Isso, o pessoal de casa entender, a estação de transbordo é como funciona hoje em Nova Lima. Vamos lá. Em Nova Lima, o governo Vitor Penido, em um de seus governos, conseguiu a aprovação de um aterro sanitário na estrada que liga Nova Lima a Sabará. O que é esse aterro sanitário? A empresa de coleta de lixo da cidade, hoje muda tanto. Israel, nem Israel mais não. Agora é... Enfim. Nossa, esqueci o nome. Já foi Concita, enfim. Vai lá, pega os lixos e até esse, então, aterro sanitário, jogava o lixo lá e lá mesmo ele era decomposto. Isso é dificílimo você conseguir a aprovação disso. Veio o governo Carlinhos, o governo petista do Carlinhos, achou melhor não atualizar, porque são uma série, né, Betão? Betão sabe disso melhor do que a gente, uma série de condicionantes para você manter aquele aterro. Desde então, o Carlinhos Rodrigues falou, não vou manter o aterro, e lá se transformou de uma estação de transbordo. O que é uma estação de transbordo? A Concita, Israel, quem quer que seja, essa empresa de lixo, vai lá, pega o lixo. Vina hoje. Vai lá, coloca esse lixo em grandes containers. Esses containers colocam em cima de um caminhão e vão para uma empresa terceirizada lá em Sabará fazer a função de aterro sanitário. É o que Raposa está querendo. Lá não tem uma estação de transbordo. Então, o lixo lá, tanto os resíduos de lixo, mas como os resíduos de construção, ficam jogados em algum lugar, um lixão a céu aberto. Ele está querendo montar essa estação de transbordo lá. Que é importante também. Importante. Pessoal, outra matéria legal do Jornal Banqueta essa semana, pegando um pouco a questão do Halloween, a TV Banqueta entrevistou 5 líderes religiosos de diferentes religiões para falar um pouquinho sobre o que seria o mal, né? Em alguns casos, o que é assombração, para uns não são assombração. Nós conversamos com um padre, que eu fiquei muito satisfeito, né? O padre, desculpa o nome, Padre André. Deixa eu ver se é André mesmo. É o novato aqui. Padre André, que é o novo padre da paróquia de Santa Efigênia, assim como o padre Fernando, ele também é novalimense, da região ali da Vila São José. Conversamos com o pastor Cleiton, filho do meu querido amigo Militão, cobrador do Vila Nova. Falamos com nada mais, nada menos que a nossa parceiríssima Aparecida Lírio, lá do terreiro de Umbanda. Falamos também com outro grande parceiro nosso, o Evandro Miller, que é do Candomblé. E também, quando eu falo Aparecida Lírio, quem é Aparecida ali? Babacida. Babacida. Vou explicar. E o Evandro Miller é o pai Miller. E também falamos com José Galberto para falar a respeito do espiritismo. Kardecista. Né? Kardecista, né? Só gente
Graduada. Graduadíssimo. Betão, o que você achou dessa matéria? Ô, Fred, eu achei muito boa a matéria. Eu acho que a gente também precisa desmistificar determinadas coisas, né? E cada um dentro da sua fé buscar ali os entendimentos, né? Do que é uma coisa, o que é outra. Se tem demônio, se não tem demônio, se vai para o inferno, se não vai para o inferno, se é obsessão, se não é, o mal ou o bem. Então, eu achei muito bacana porque expõe ali tudo o que as pessoas pensam, que as pessoas acreditam, expressa a fé de cada um, expressa ali também, por que não desejo, né? Que às vezes, se existe inferno, o seu desejo é ir para o céu. Se existe o mal, você quer andar para o lado do bem. E eu acho que entender tudo isso aí, e o jornal faz isso muito bem, é diminuir a intolerância religiosa. Então, assim, colocar todos esses atores, né, todos esses representantes, né, das religiões e também das matrizes, né, que a gente tem na cidade, é muito importante porque mostra que é fácil conviver harmonicamente uma religião com a outra, uma opinião com a outra, uma fé com a outra, porque na realidade, ninguém é dono da verdade. E todo mundo caminha só para um caminho, só vai para um caminho só. Independente do tempo, nós vamos ter que evoluir. Isso independe do tempo e da religião, nós vamos ter que evoluir de qualquer forma. Então eu achei muito bom, eu parabenizo mais uma vez, eu sou fã dessas matérias, porque a gente vai diminuindo essa camada de preconceito e vai colocando tudo em seu lugar, graças a Deus. Esse tipo de matéria tem a cara do Banqueta, né? É uma coisa. Já virou. Característica estilo, do Banqueta. Já virou. Como é que é? Já virou carta marcada, né? Figurinha carimbada. Enfim, Zé, a gente quis saber o que seria o mal sob a ótica dessas diferentes religiões. Pra você ter ideia, o padre André Januário disse que, em meio ao medo e à insegurança, lembre-se, Deus nunca nos abandona. Não importa se sua fé é firme ou se você ainda está buscando. O amor de Deus é maior que qualquer escuridão. Já o pastor Cleiton disse que buscamos entender se a situação enfrentada é de origem psicológica ou espiritual. Caso seja psicológica, orientamos a buscar ajuda com um profissional da saúde. E se for espiritual, trabalhamos com ela buscando orientação nas escrituras. E existem pessoas, até pessoas que eu conheço, que vê assombração, que conversa com alguém. Sim. Vamos lá, agora vamos para as religiões matrizes africanas. O Candomblé diz o seguinte: o mundo espiritual é comprometido com um território dinâmico de forças, em constante movimento e transformação. Algumas em harmonia, outras em desequilíbrio. Conviver com o invisível é parte do equilíbrio da vida. Quando o respeito se perde, o medo cresce. Vamos lá com Babacida. Deixa eu achar Babacida aqui. Tá aqui. Babacida diz o seguinte, perdão, viu, gente? A fala anterior é da Babacida. Agora a do Pai Miller. Esses espíritos, esses seres malignos, são denominados de Ajoguns. Os Ajoguns são os grandes inimigos da humanidade. Com a tristeza, a peste, a doença, a morte, a mentira, a guerra, as brigas e a fofoca. Fechando, Zé Gualberto disse o que a gente queria ouvir, né, sobre assombrações. Na questão Zé Gualberto, que é da Casa Espírita Lar Servidores de Jesus, assombrações e manifestações sobrenaturais são frutos da ignorância das pessoas que procuram as verdades. Por isso, aconselho que as pessoas busquem a verdade onde ela estiver, através da lógica, do raciocínio e da experiência. Diz aí, Zé Raimundo. Mais uma vez o jornal acerta, porque ele traz à tona para os nossos leitores, né? Para toda Nova Lima que acompanha esse jornal há 15 anos, né? É isso? Zé Raimundo, hoje nós distribuímos a edição de número 800, que é justamente o marco de 16 anos, porque em média, cada ano existem 50 edições. Então, desde 2009 nós estamos aí. Parabéns aí pelos 16 anos. Então, tinha que ter um negócio de confete. Mas vamos ter essa momento para isso, não, mas vai ter essa comemoração depois.
Mas é importante, importantíssimo, por isso essa é a função do jornal, né? Trazer à tona assuntos que muitas vezes ficam esquecidos da população e ele traz essa lembrança, as pessoas leem aquilo e vão viajar naquele assunto, como acontece comigo. Particularmente, Fred, eu lendo a reportagem, eu acho que no resumo geral de todos os entrevistados, de todas as religiões, confie em Deus, porque Deus está acima do demônio. Deus está acima de tudo. E eu penso dessa maneira. Então, eu acho que o resumo é esse. Todos eles, cada um da sua maneira, disse isso. Você tem que ter a sua confiança, tem que ter a sua fé, e a fé está acima de tudo. Que eu acho que é realmente o que falta em muitas pessoas, e as pessoas que sofrem com medo de assombração. E a assombração que a gente está falando não é só a mula sem cabeça, não é aquela assombração da pessoa que já morreu, não. É a assombração da vida mesmo, é a preocupação das pessoas que as pessoas têm. Mas se você tem fé, se você é uma pessoa que está sempre buscando o positivo e com uma crença, cada um com a sua crença, é por aí. Eu acho que todo mundo falou a mesma coisa. E a reportagem bateu em cima disso aí. Beleza. Rapidinho, nós temos destaque também, Betão. Zé Raimundo, aliás, finalizou no Zé. O João Marcelo fez mais uma viagem internacional. Dessa vez ele está desde segunda a sexta-feira, tanto pediu afastamento do cargo nos Emirados Árabes. João Marcelo está em Dubai, participando de um encontro de prefeitos, um encontro mundial. No Brasil só viajaram 15 seletos prefeitos. João Marcelo está viajando demais ou é importante para a cidade? Não, importante para a cidade. Ele tem que viajar mesmo porque está levando o nome da cidade para debates importantes. E esse é um deles. E ele, como um dos escolhidos, né? São poucos que foram escolhidos, pela capacidade que ele tem, pela inteligência, pela sua capacidade de diálogo e pela cidade que ele administra, está mais do que certo. Ele tem que ir, tem que viajar mesmo. Administrar aqui, quando estiver aqui, e todas as oportunidades que tiver de viagem para esse tipo de evento é importantíssimo. Então, parabéns mais uma vez, porque temos a confiança de que o João Marcelo nos representa muito bem lá fora. Em qualquer reunião, em qualquer debate, ele nos representa com muita classe, com muita inteligência e sabedoria. Tomara que continue assim. Betão, João Marcelo vendendo Nova Lima em Dubai. Pois é, o prefeito, o Poder Executivo virou um vendedor de ideias, né, do lugar, né? Então eu acho que todo o Poder Executivo, todo mundo que exerce o Poder Executivo, ele acaba sendo um representante hoje, cada vez mais, né? Foi assim, tem sido assim, né? Foi assim, tem sido assim. Para que esses intercâmbios possam trazer riquezas para o município, não só riquezas financeiras, parcerias comerciais, mas trazer ideias também, né? Ideias inovadoras. Às vezes você vai ver em Dubai ou nas próprias cidades, que às vezes você faz uma escala em algum lugar, você vê alguma coisa que você pode implementar, trazer para a cidade. Eu acho que isso tudo é ganho, Fred. Quando você está com a perspectiva de desenvolvimento, tanto intelectual como pensamento, você não está indo para passear, você está indo para trabalhar. Nossa, é bom demais porque você consegue trazer ideias. E eu acho que esse negócio do João é muito bom porque ele é muito novo. E quem está novo tem ideias oxigenadas, né? Então, trazer isso e viajar para buscar mais, não só adquirir conhecimentos, mas buscar novas possibilidades, tecnologias, investimento para a cidade, seja ela de qual for, nem que seja como ideia, já está bom demais. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos que apoiar quando é uma coisa feita com responsabilidade, como tem sido feito. Beleza, vamos falar agora de um assunto que tem atormentado, preocupado os mineiros, né? Com a questão do Propag, que é um plano de pagamento da dívida do Estado de Minas Gerais junto ao governo federal. Uma das propostas é a privatizações de algumas autarquias estaduais. Umas vão ser privatizadas, outras vão ser entregues ao governo federal. Uma delas que teve muita polêmica foi a questão da Copasa. Na Copasa existiu uma lei onde exigia como se fosse um plebiscito. A população seria escutada se deveria ou não privatizar a Copasa.
Mas o plenário da Assembleia Legislativa aprovou recentemente, na semana passada, uma emenda à Constituição. Estadual, né? Eu falei federal? Não. Estadual, que dispensa a realização desse referendo para autorizar ou não a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. Betão, o grande tchan disso é que foi marcada uma reunião na calada da noite, na madrugada. O que você acha a respeito dessa reunião na madrugada e nessa questão de derrubar o plebiscito? Bom, essa reunião na madrugada é pilantragem. Não tem outra conversa. Isso é pilantragem. E fazem uma cara dura, né? Danada. Virou essa cara dura aí, danada e Betão, tal. desculpa. Não, pode. Eu acho que esse assunto vai dar pano. Eu acho, assim, que só não acredita quem... A imprensa mineira passa pano demais. Eu não vi ninguém questionando o porquê de ser de madrugada. Tem lógica um negócio dele. Você vai discutir coisa pública com a empresa que é superavitária, que é herança dos mineiros. A Copasa é herança nossa. E os caras estão querendo vendê-la, surrupiar a Copasa. De madrugada, conversando. É um povo rasteiro, gente. E se quer vender, se eu sou a favor da privatização, eu vou defender que eu sou a favor da privatização, que eu discordo do plebiscito, porque a população vai ser... Estou falando que existe discurso. Sim. A população vai ser inflamada pela política e papapá. Eu tenho que ter argumento, hein? Sem dúvida. Sem medo de o contraditório existe. É isso. Agora não. E pintam o presidente da Assembleia como o foda. O Tadeuzinho, mais um filho de político, né? É impressionante você tentar achar alguém que não é filho, sobrinho, parente, de político. A ligado. boca é boa demais, é o tal do político profissional. Enquanto a gente tiver político profissional, a gente vai ficar nisso aí. A culpa é nossa, né? Porque nós que votamos. A culpa é nossa. Tá lá, né? Não brotou lá não, né? Mas e a privatização do Copasa? Bom, aí a privatização... Gente, a gente fica aqui pelejando para não... A gente tem que ter muito cuidado para não apelar. Porque, imagina, gente, onde que a privatização... Em São Paulo deu certo? Tá lá. Tem dia que tem água, tem dia que não tem água, tem dia que a água tá suja, tem água que a água tá com borra. Gente, pelo amor de Deus, isso é patrimônio de nós mineiros, nós não podemos perder a Copasa. Isso é golpe rasteiro desse governo sem vergonha que está aí colocando uma situação dessa. Se fosse uma empresa deficitária, tudo bem, você ainda poderia pensar numa coisa nesse sentido, mas uma empresa, sabe, igual a Copasa, é um patrimônio nosso. Né? É um patrimônio de nós mineiros, nós não podemos abrir mão disso, gente. Nós não podemos abrir mão de uma empresa que fornece água para a gente, e é óbvio que você tem tarifas que são mais caras e tal em alguns momentos, mas na grande maioria ela presta um serviço que empresas privadas não prestarão. Não caia nessa ilusão de que vai prestar um serviço lá onde... Qual é a ideia do serviço estatal, gente? Principalmente serviços igual a da Copasa, que é essencial para a vida humana. Qual é... Aqueles que conseguem pagar, banca aqueles que não podem pagar. Ou seja, aquelas cidades longínquas que não teria condição de ter água, a gente que está aqui na região metropolitana, que tem mais facilidade, paga uma tarifa um pouco maior para aquelas pessoas que têm. Mas não tenha dúvida que se essa Copasa for privatizada, a sua conta vai dobrar ou triplicar. Isso é conversa para boi dormir. Esses vagabundos que estão tentando colocar isso como privatização, eu tenho que falar isso, gente. Eu não gosto de usar esses palavreados, não, mas eu tenho que falar isso porque isso é surrupiar o nosso dinheiro. As nossas empresas, tá certo? Eu não sei por que acontece. O governador deixa o Estado chegar na situação de calamidade financeira, não pagando a dívida do Estado, depois vem com essas ideias. Outra coisa, por que não quer ouvir a população?
Por isso que tem que ter muito cuidado, que quando coloca lá atrás, no governo de Eduardo Azeredo, essa possibilidade, né, que passou parte ali para a iniciativa privada, e coloca isso aí, para ser privatizada tem que ter um referendo popular, esses problemas acontecem no futuro, porque o neoliberalismo é isso. Ele vai aperfeiçoando a sua forma de entregar o que é de todos nós, do patrimônio público. Então, o que eu penso é o seguinte, gente, estou totalmente contra a privatização da Copasa e nós temos que fazer esse papel, porque não tenha dúvida. A conta da Copasa, você vai sentir na pele na hora que a conta da Copasa chegar na sua casa quando ela for privatizada. É o dobro ou o triplo do que você está pagando hoje. Porque ninguém vai fazer coisas para você que o Estado faz. Tá certo? Ou seja, a Copasa hoje não é para dar lucro, ela é para ser sustentável. Quando ela passar para a iniciativa privada, ela vai ser uma empresa para dar lucro. E você não tenha dúvida, você vai sofrer com isso, como eu vou sofrer e todos nós aqui vamos sofrer, tá certo? E nós temos que falar isso. Então a Copasa é superavitária e nós temos que brigar para ela ficar do jeito que está e melhorar o serviço, cada vez mais melhorar o serviço e, se possível, baixar a tarifa. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Deixa eu fazer um advogado-diabo com você, Sim. Betão. Eles colocam o exemplo do que aconteceu nas telecomunicações, quando existia a Telemig, questão do celular, e foi privatizado, melhorando bastante essa questão das telecomunicações. O que você acha desse... Na realidade, as telecomunicações são bens intangíveis. Então você coloca uma antena, você põe uma antena aqui, você pega uma cidade inteira. Investimentos são nessa questão das antenas, entendeu? Né, da sinalização. E agora, a água não, você precisa de tubulação, não vai deixar de mudar, você vai precisar de tubulação, você vai precisar de investimento de infraestrutura. Bem natural. Né? Você vai precisar de tratamento da água, é uma coisa tangível, é uma coisa física. O custo é muito maior. Então não tem essa comparação, você acha que está errado? Está completamente errado. Está completamente errado. Zé Raimundo, a questão dos deputados votarem na calada da noite, acho que nós já falamos, mas você é contra ou a favor da privatização da Copasa? Não, fala, José, essa reunião da calada da noite que eu queria ouvir. Exatamente, vamos por etapa. Primeiro lugar, nós estamos repetindo aqui o início do programa. Ou seja, estão querendo nos impor goela abaixo. É o mesmo que está acontecendo lá em Raposo, sem consultar a população. E se existiu uma regra que a população tinha que ser ouvida, essa reunião da calada da noite é um absurdo total, né? É um erro grotesco do governo de colocar essa ação. Então está tudo errado. Tem que ouvir a população, sim. Governo não, da Assembleia Da Legislativa. Assembleia Legislativa. Da mesa diretora. Desculpa, da Assembleia Legislativa. Então o erro já começou aí. Segunda coisa, negócio de privatização, eu até hoje eu luto com isso aí, que eu fico pensando, o que é privatização, é bom ou é ruim? Eu acho que até em alguns casos ela pode ser boa, mas não aqui no Brasil. Aqui no Brasil não funciona. Privatização aqui está provado que não funciona. E se eu for voltar lá atrás, eu vou falar de Usiminas, de Acesita, só estou citando alguns exemplos, que eu me lembro que eram empresas fortíssimas, que comandavam uma região, a região do Vale do Aço era riquíssima, poderosa, e acabou. Pagava bem. E pagava bem. A Belgo Mineira, João Molevade, Sabará, estou citando só alguns exemplos. Então a privatização no Brasil, ela não funciona. E disse bem o Betão. Por quê? Porque não existe seriedade. E aí você citou um exemplo. As telecomunicações. Tá, é legal, as telecomunicações deram certo em função desse negócio das antenas. É um negócio diferente. Aí agora a minha opinião mais direta. Privatização na água, na luz, ou seja, nos serviços essenciais, eu sou totalmente contra, em qualquer situação. Água, luz, serviço essencial, gás, isso não pode ser privatizado. Isso tem que ser da maneira que é. O Brasil custou a chegar a esse patamar. E vou lembrar mais, vocês não lembram disso, antes a Copasa foi criada nos anos, parece no final dos anos 60. Era DEMAI,
Departamento de Águas, Esgoto, alguma coisa assim. Era a DEMAI, não era um órgão governamental. E existe uma região em Minas, se vocês não sabem, lá, a sede é em Cataguases, na Zona da Mata, que faz o serviço de água em algumas cidades ali. Não sei por quê. Na verdade, Zé, tem também, cada cidade tem pode ter a sua autarquia. É um departamento. Uhum. Como acontece em Rio Acima e outras cidades. Itaúna também, assim? Sim. É municipal. Municipal. Eu sou extremamente contra privatização em serviços básicos para a população. Você me perguntou a minha opinião. Respondido. Agora, o absurdo está mais uma vez nesse goela abaixo que os órgãos públicos querem colocar na população, mais uma vez. Os escândalos não param, né? Não param. Todo dia você tem uma notícia dessa. Só comentando alguns casos aqui, alguns exemplos, pra vocês entenderem, pessoal de casa. Antes de mais nada, é importante, pessoal de casa, em especial de Nova Lima, ou da cidade toda de Nova Lima, ter uma noção um pouquinho sobre tratamento de água, Sim. tratamento de esgoto. Em Nova Lima, o tratamento de água é feito pela Copasa. Sim. Ok? As regiões do Vila da Serra para cima, Vila da Serra e região noroeste, que é lá a região do Jardim Canadá, eles pagam o tratamento pela água, como a gente paga aqui embaixo, e o tratamento pelo esgoto, para a Copasa. Só que a grande parte dessas duas regiões não existe tratamento do esgoto. Eles pagam mesmo antes de ter o serviço. Em muitos lugares o serviço do tratamento de esgoto não funciona. Relembrando, governo Cassim tentou implantar o tratamento do esgoto em nossa cidade. Não conseguiu. Existe um outro argumento para a aprovação da privatização, é que existe um marco do saneamento básico, onde que todas as cidades ou todos os estados terão que cumprir, ou seja, terão que tratar não só a água, mas o esgoto. Sim. Ok? Ok. A questão é, para vocês terem ideia, em Nova Lima, a cidade que tem a maior renda per capita do país, grande parte dela não tem tratamento de água potável. Aí, qual o interesse de uma empresa privada tratar a água lá da ocupação Canaã? Nenhuma, porque lá não vai ter retorno. Não vai faturar. Porque lá é serviço social de assistência. Agora, uma outra coisa que aí é achômetro, né? A gente não pode acusar. É impressionante. A Copasa sempre foi criticada. Mas é impressionante, só eu que estou notando, como que o serviço da Copasa, nos últimos 6 meses, piorou absurdamente. Você pega bairros tradicionais em Belo Horizonte, que você conhece bem, Padre Eustáquio, direto falta água. Piorou muito. Eu tô achando que tá acontecendo igual fizeram com o Atlético. Gera o caos. O serviço... E depois... Aí é uma resenha mesmo. É impressionante como o serviço piorou. Pra quê? No meu achômetro, no meu chutódromo, chega tá vendo, gente? Tem que privatizar para melhorar o serviço. Começam a reparar, ou então é só coisa da minha cabeça. E quem está em Belo Horizonte tem que entrar nessa briga, gente. Se fosse olhar tem que entrar nessa briga. Eu teria que ser a favor da privatização, porque eu fui prejudicado há uns 2 anos atrás. Comentei isso aqui já no programa. Já. Com 2 contas absurdas que chegaram na minha casa. Busquei para mostrar para a Copasa que não havia vazamento na minha residência. E no final das contas acabei pagando o prejuízo, dividindo, porque o andamento não aconteceu, né? O serviço público não te atende. Você é burocrático demais e a burocracia emperra tudo. Mas mesmo assim eu sou contra a privatização em função disso que eu falei. Água, luz, serviços essenciais, não pode privatizar, que é aquilo que o Betão falou. Aí vai virar uma festa. Uma empresa privada cobra o que ela quiser. E aí ela vai me cobrar o que ela quiser da água, eu vou ter que pagar. Porque ela é privatizada e eu preciso da água. E quem essencialmente precisa, Zé, igual, por exemplo, nós já temos a nossa condição aqui, a rede já está instalada aqui, é igual o Zé. Aí, igual o Fred falou,
na ocupação lá, é interesse deles colocarem água lá? Nenhum. Vai ser, então... Agora vamos lá, vamos dar nome aos bois. Vamos falar rapidinho, nós sempre tá lá. Sabe quais vereadores votaram na calada da noite a favor, deputados estaduais que votaram a favor... Importante saber. A favor de cortar a participação de você, ser contra ou a favor? Pode ficar à vontade, Zé, pode tomar sua água ali. Adalclever Lopes, conhecidíssimo, né? Foi presidente da Assembleia, está hoje no PSD. Adriano Alvarenga, do PP. Alencar da Silveira Júnior. Seu Alencar. Alencar da Silveira Júnior. Seu Alencar. Já está enterrando o América, agora vai enterrar o no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Durma com essa, mas tudo bem. Amanda Teixeira Dias, do PL, Antônio Carlos Arandes, do PL, Alen Santiago, do Avante, Arnaldo Silva, do União, Betinho Pinto Coelho, que o pai também foi, por muitos tempos, politicão aí, do PV, Binda Ambulância, influencer do Avante, Bolsa Cidadania, Bruno Engler, do PL, candidato a prefeito, que fez acusações gravíssimas ao saudosíssimo Fuad, Carlos Henrique, do Republicano, que é pastor, Carol Caran, do Avante, Cássio Soares, PSD, Charles Santos, Republicano, Chiara Biondini, do PP, filha do Eros Biondini, Coronel Henrique, do PL, delegada Sheila, do PL, Cristiano Xavier, delegado, PSD, Durgal Andrade, do PRD, Dr. Paulo, PRD, Dr. Wilson Batista, PSD, Maurício, do Novo, Duarte Belchior, Enes Cândido, Gil Pereira, Grego, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Ione Pinheiro, João Magalhães, Leandro Genaro, Leonídio Bolsas, Lincoln Drummond, Luad Falcão. Gente, é muito. Não vou falar todos, não. Eu acho que o mais importante é falar dos que não foram. Esses são mais covardes. Caporeso, o que eu vou falar do Caporeso, hein? O fodão do Caporeso, que nós vamos ver uma passagem dele, do PL, Zé. Mitidão lá. Elismar Prado. Sim. Me surpreendeu, irmão do Wellington Prado. Lucas Lasmar, Mário Henrique Caixa e Sargento Rodrigues. Eles não foram. Não foram. João Vitor Xavier está aqui como não foram, mas João Vitor Xavier não é que não foi, ele está licenciado do cargo. Ô, gente, votar em Mário Henrique Caixa para deputado também, nós sempre, a população... Mas enfim, gente, vamos passar para outra pauta? Nós vamos ter intervalo não, viu, Nicolas? Vamos para cima. O que eu ia falar? Já que nós estamos falando de Caporeso, vamos mostrar um vídeo do Caporeso no programa Banqueta na Assembleia. Se você de casa não assistiu, Banqueta na Assembleia, toda semana, quarta-feira vai ao ar. Theo Garzon visita no gabinete entrevistas exclusivas com vários deputados. Dessa vez foi o Caporeso, que é o deputado estadual do PL, que é pré-candidato a senador de Minas Gerais pelo PL e diz ser o candidato do Bolsonaro. Vamos ouvir. O senhor falou em EAD, né? E aí eu vou perguntar a você. O PL tem um deputado EAD hoje, né? Isso é certo e notório, né? Que é o Eduardo Bolsonaro, né? Ele tá lá nos Estados Unidos. O que você acha? Você acha que essa jogada dele lá, você acha que foi a jogada certa? Você acha que deu certo? Eu acho, sinceramente, que é um grande atrevimento seu, com todo respeito, você chamar de deputado EAD uma pessoa que está exilada, porque se vier para o Brasil vai ser presa? Meu amigo, Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil com uma mochila para passar um final de semana com a sua família, sua esposa e seus filhos lá nos Estados Unidos e nunca mais pôde retornar. Ele teve problema com o aluguel dele aqui. Ele perdeu diversas coisas, investimentos que ele tinha no Brasil, porque ele não pode voltar para não ser preso por um perseguidor que está hoje no STF chamado Alexandre de Moraes. Ele fez as denúncias contra Alexandre de Moraes ao governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos, que é um governo sério, que trabalha tendo por base dados, ele percebeu que houveram abusos, como por exemplo desse que eu te falei do princípio do juiz natural, fez de Alexandre de Moraes o primeiro ministro da história do STF, sancionado pela duríssima lei Magnitsky, e agora o que Alexandre faz? Abre mais um processo contra Eduardo, ou seja, contra a pessoa que o está denunciando. É um completo absurdo. E veja só, isso fere o que existe de melhor na tradição jurídica do mundo ocidental. Eu não estou falando só de Brasil aqui, estou falando de Europa, de América do Norte, de América do Sul. Então, não. Eduardo Bolsonaro não é um deputado EAD. Eduardo Bolsonaro é um perseguido político em exílio no Brasil,
que foi perseguido na condição de deputado federal por exercer o seu direito à opinião. Direito esse protegido pela Constituição. Então, o que existe no Brasil hoje é a esculhambação do direito e uma perseguição implacável contra a direita. Zé Raimundo, então, o Eduardo Bolsonaro é um deputado EAD que faz educação à distância? Cara, essa questão do Eduardo Bolsonaro, eu já disse aqui, eu não acho que ele tem todo esse poder lá nos Estados Unidos, igual o pessoal da esquerda, porque Eduardo Bolsonaro está sujando o nome do Brasil. Não existe isso, não. Ele está defendendo o lado dele, conforme disse o deputado aí. Caporeso. Ele está sendo perseguido, ele foi perseguido aqui no Brasil, não pode voltar, ele está fazendo o lado dele lá. O pai dele está sendo perseguido aqui, já está condenado, preso, né? E ele também não quer ser preso. Então, eu não acho que tem nada de mais e nada de anormal. As acusações que ele fez lá nos Estados Unidos é a opinião dele, ele como um deputado federal eleito e como cidadão, ele tem direito de expressar sua opinião. E colocou isso com a abertura que ele tem no governo dos Estados Unidos. Mas ele influenciou? Não influenciou, não. Prova disso é que o presidente dos Estados Unidos acabou de sentar com o presidente do Brasil para conversar, para negociar, e nem falou Eduardo Bolsonaro. Então isso é uma tremenda de uma bobagem querer jogar a culpa em cima dele. Agora, o que falou o Caporeto aí... Caporeso, ele tem razão. O nosso querido Theo Garzon, nosso companheiro aqui da TV, foi infeliz na pergunta, no questionamento que ele fez para ele, e tomou a resposta que eu acho que foi devida. Betão, antes disso, enquanto bacharel em Direito, conhecedor do direito, o fato dele estar lá nos Estados Unidos está de forma ilegal? Isso é uma afronta, né? Eu já tenho falado isso desde o início aqui. Isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. É uma afronta a gente pagar o salário de um deputado que nem aqui está. Quando é que isso aconteceu na história da República Brasileira, gente? Isso nunca aconteceu, não. Deixa eu parabenizar o Theo, né? Pela pergunta, porque é um deputado EAD que não é EAD, não. Você só errou, viu, Theo? Você errou pelo seguinte, porque não é EAD porque ele não está participando das sessões da Câmara Federal, mas está lá recebendo seus salários, garantindo o seu gabinete, né? Teve até um dia, Fred, que eles falaram assim, é a mesma coisa que o João Vitor Xavier, falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Não sei nem onde é que quando comentou comigo, não sei onde você tirou isso. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, o Caporeso, ele usou ali eu nunca vi exilado, pessoa sai daqui, compra uma passagem, ele pode ir e vir, ele não está proibido de vir no Brasil, não. Você tem que entender o seguinte, se a pessoa cometeu crime, ela vai responder, ué. Se ela cometeu crime, ela vai responder. O que esse pessoal do PL ainda não entendeu, e está custando a entender, é que as instituições que o próprio Eduardo falou lá que para fechar o STF era só levar um cabo e um soldado no jipe, elas estão funcionando. Elas estão funcionando. Então, pode ter certeza, porque se ele tiver culpa no cartório, ele vai ter que responder para a justiça brasileira. Ele não está acima da lei, não. O PL não está acima da lei, né? Falar que ele é um exilado político, toma vergonha na cara, rapaz. Você tem que tomar vergonha. Eu sou do direito. Você também deve ser do direito. Isso não é afronta ao Estado Democrático de Direito, não é afronta ao desenvolvimento ocidental, principalmente desenvolvimento jurídico ocidental. Nunca foi, porque é a primeira vez na história do mundo que você está vendo um deputado exercer o mandato dele entregando coisas. Ele falou claramente. O Theo é que não quis afrontar ele ali, mas ele falou claramente, eu estou nos Estados Unidos para prejudicar o Brasil. Ele e o Paulo Figueiredo, eles falaram categoricamente, e não foi uma vez só. Não foi uma vez só. Ele falou assim, entre perder tudo, eu prefiro que perca tudo. Entre perder tudo e perder o que a gente tem e que nós já conquistamos como politicamente, eu prefiro perder tudo. Então, está lá para prejudicar o Brasil. E foi desmascarado agora. Porque os interesses dos Estados Unidos é muito maior do que esses dois idiotas que estão lá nos Estados Unidos, né? Lutando para prejudicar a população brasileira. Ontem, esses dias, Fred, eu fiz um programa aqui
falando de direito internacional, de comércio internacional. Está prejudicando o rapazinho lá, o pequeno agricultor que vende manga, que está com a manga dele parada lá, que ele não pôde colher lá do pé, teve que perder a manga toda e não entregou para a cooperativa porque não podia fazer o suco de manga para poder mandar para os Estados Unidos. É isso que ele está prejudicando aqui. É para isso que eles foram para lá, né? Prejudicaram. Agora está tendo que reverter isso aí. Eu acho que as tarifas não vão voltar mais ao que era, mas a gente já está tendo ganhos diplomáticos nesse sentido. Então o Caporeso está totalmente errado. Eu acho que ele foi desrespeitoso ali com o Theo, né? Eu acho que ele foi desrespeitoso. O Theo não fez uma pergunta escabrosa assim, não, porque o deputado está lá, ele é um deputado que é AD. Eu nem sei como é que o Hugo Mota e o Conselho de Ética não caçou esse cara até hoje. Isso é uma vergonha para nós brasileiros. No futuro nós vamos olhar e falar assim, gente, tinha um deputado federal morando nos Estados Unidos, ganhando dinheiro, vivendo nos Estados Unidos, lutando contra o Brasil e ainda recebendo os salários aqui ainda. Então é uma vergonha. Só pensei aqui. Vamos lá, gente. Pensei tem que falar para os outros. Tem aqui uma resenha. Como também vai ter lá na frente, daqui 20 anos, um presidente que foi delatado por seu braço direito, pelos maiores empresários da cidade, na Lava Jato, e voltou é presidente do Brasil. E vai ser de novo. E também, os absurdos são enormes. O Brasil de hoje, gente, é uma brincadeira. Gente, só foi para colocar fogo. Isso é uma brincadeira, esse Brasil de hoje. E outra coisa, eu fico bobo de ver como que o Eduardo Bolsonaro tá com moral. Que moral que esse cara tem. Eles estão dizendo que ele é que está prejudicando a taxação. Ô, gente, pelo amor de Deus, isso é ignorância, gente. Isso é ignorância da esquerda. É claro que Eduardo Bolsonaro não tem esse poder de provocar os Estados Unidos a taxar o Brasil. Os Estados Unidos taxou China, taxou Rússia, taxou Brasil, taxou todo mundo. É uma estratégia do presidente lá, do Trump. De negociar, de puxar para o lado dele. Ele não está preocupado com o Eduardo Bolsonaro, não, gente. Para com isso. Então vamos lá. A taxação, o Brasil estava provocando, o governo brasileiro vinha provocando os Estados Unidos há muito tempo, começando um monte de bobagem. Assim como esse presidente nosso acabou de falar bobagem aí. O presidente brasileiro acabou de falar essa semana que o Rio de Janeiro teve esse problema todo, que o culpado, você que está nos assistindo aí, o culpado, gente, não é o traficante, é o usuário. Durma com barulho desse. Esse é o nosso presidente. Esse que é um cara sério. Isso é que está funcionando. Esse Brasil que está funcionando. Está quebrado aí com a dívida pública lá na Lua. Pode continuar. Vamos lá, Fred. Betão, Matheus, vamos falar agora de política estadual, né? Todo mundo já se fala na candidatura do próximo governador que vai suceder Romeu Zema. Romeu Zema não pode se reeleger, porque já foi reeleito, e em abril ele já vai sair do cargo para dar vitrine, abril do ano que vem, onde ocorrem as eleições, em outubro, para dar vitrine ao seu vice, Matheus Simões. E, nessa segunda-feira, o Matheus Simões, que era do Partido Novo, filiou ao PSD. Quem é o PSD? O PSD é o partido que tem mais prefeituras no estado de Minas Gerais, cerca de 180. O PSD, que é presidido nacionalmente pelo Gilberto Kassab, que é um maestro aí da política, ou pro lado bom, pro lado ruim, vocês interpretam, e filiou o Matheus Simões, o PSD. Jogo bestião do xadrez, porque o PSD é o partido do Rodrigo Pacheco, candidato do Lula ao governo do estado, mas o Pacheco é aí para o STF, ou seja, o PSD colocou de escanteio Rodrigo Pacheco. Betão, isso pode mudar ou o Pacheco vai para outro partido? Enfim, independente da questão do partido, Pacheco vai ser candidato ao governo do estado ou não? Esse imbróglio, esse jogo político, né, é uma coisa natural. Assim, a gente vê, não é de hoje, né? Já acontecia com o DEM, com o próprio PT, com o PSDB e tal. Tem um movimento do Kassab, que é uma pessoa muito habilidosa nesse meio. Tem um movimento dele para estabelecer marcar território, por exemplo, em Minas Gerais. Eu acho que com o PT seria muito difícil ele marcar esse território sozinho. E na questão aí do Matheus Simões, ele divide o governo praticamente com o Novo, né? Então, ele trazendo ele consegue marcar o território dele. Eu acho que
se o Rodrigo Pacheco deve sair do PSD. Eu acredito que ele deve sair do PSD e deve ser aí o candidato a governador do Lula. O Pacheco. Pacheco, é. E eu acho que isso são os jogos, está tudo no tabuleiro, né? Começa agora, até abril do ano que vem já está tudo certo. Antes de passar para vocês, só para a gente falar do Kassab, o Kassab é tão articulado que ele é o presidente do PSD, que é um partido que é da base do Lula, tem ministros Sim. no governo do Lula, e o Kassab é o chefe da Casa Civil, é o primeiro secretário do Tarcísio de Freitas, que é apoiador do Bolsonaro. Tem habilidoso para tudo da política. Esse é um verdadeiro político profissional, né? Esse é. Sabe articular, sabonete para lá, para cá. Olha, essa questão aí do Rodrigo Pacheco é muito fácil, gente. É claro, porque se ele é o candidato do presidente Lula, ele vai mudar de partido, simples assim. Não muda nada, não muda nada para ele continuar no PSD de dado. PSD ou mudar para outro partido. O que vai valer para ele, até porque ele não tem força sozinho para ser o governador do estado, ele não tem essa força. A força dele é exatamente o apoio do presidente Lula. E é em cima disso que ele tem que trabalhar, tem que ir lá pedir a benção para o presidente, falar, presidente, qual partido que eu devo me filiar? E o presidente vai indicar para ele, se filia a esse partido e tal, e pronto, está tudo resolvido. Meu pitaco é o seguinte, viu, Betão? Ele pode ser candidato do Lula, mas ele perde em ser o candidato do Lula no PSD. Uhum. Foi uma baita jogada do Matheus Simões. Um avanço do Matheus Simões que agora ele vai tentar namorar com o Eu acho que foi mais do Kassab do que... Eu acho que foi mais do Kassab. Ou quem sabe do Cássio Soares, que inclusive vai estar junto do Banqueta nas próximas semanas como colunista. O Cássio Soares, que é o presidente estadual e é primo do Rodrigo Pacheco. Política. Pessoal, vamos lá. Nicolas, vamos passar... Nós vamos falar, pessoal, a respeito da mega operação realizada pela Polícia Militar no Rio de Janeiro contra a facção Comando Vermelho. Essa mega operação foi realizada nas favelas da Rocinha e da Penha. Vamos colocar um vídeo, Nicolas, para a gente comentar em cima. Então, pessoal, a operação foi segunda ou terça? Terça-feira, dia 28. Esse vídeo aí mostra os criminosos, os possíveis traficantes, os traficantes criminosos aí no Morro da Rocinha, onde eles eram entre 5 e 6 horas da manhã, já sabiam que a Polícia Militar ia subir o morro. Eles estavam vestidos de roupas parecidas com a da Polícia Militar do Rio de Janeiro e também com roupas camufladas. Eles estavam ali altamente armados e essa filmagem pegou direitinho eles fugindo, querendo fugir da Polícia Militar que ia avançar o morro, subindo por essa mata, entrando nessa mata. Por que eu estou querendo dar destaque a essa imagem? Porque a mega operação, ela resultou na morte de 128 civis e 4 policiais. E muitas críticas em cima de que no outro dia, na terça-feira, apareceram mais de 50 corpos justamente nessa mata que eles correram. Por quê? O BOPE, na questão da sua inteligência e experiência, meio que colocou eles para fugir para esse lugar, estavam lá esperando esses possíveis criminosos, Betão, onde mataram com tiro na cabeça, tiro nas costas, cortaram um braço e por aí vai. Enfim, o que você achou dessa mega operação? Você foi contra ou a favor? O Fred, a gente lutar contra a bandidagem, lutar contra essas ações, né? Não vou dizer de grandes traficantes, não, porque até estava vendo o filme do PCC antes disso aí e estava vendo lá como que eles já são extremamente organizados e o percentual que eles trabalham no crime organizado com droga já é muito baixo, o lucro deles, né? O lucro deles vem hoje mais de internet e de bebida, me parece. Só uma observação, não me preocupe com o tempo, tá? Ok. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, os traficantes, essas pessoas que correram ali, que trocaram, que estavam preparadas ali para brigar com a polícia, para trocar tiro com a polícia, não representa
à comunidade que mora nas favelas. Então, eu estava falando aqui antes antes aqui no briefing aqui do programa e tudo, o Ministério Público não concordou, não entrou, não participou. O Ministério Público do Rio de Janeiro, segundo o procurador, não participou do planejamento das ações. O governo federal não participou porque não concordaram com a forma que eles estavam fazendo essa operação. Então, o que acontece? A gente não pode relativizar, né? Nós não podemos relativizar esse tipo de ação, né? Porque coloca a população, coloca a polícia, os próprios policiais. Os próprios policiais são linhas de frente, né? Não é um governador que vai lá enfrentar o traficante, enfrentar o pessoal do crime organizado. Quem vai enfrentar é o policial. O que está por trás desse jogo? O que está por trás disso tudo? Politicamente, o que está por trás? Por que foram fazer uma ação nessa proporção sem ter um planejamento estratégico? Não é planejamento estratégico para cercar as pessoas, não. Planejamento estratégico para você pegar quem deve ser pego. Porque, por exemplo, quando é o trabalho de inteligência para pegar 115 fuzis dentro de um condomínio, eles não deram um tiro, não dão um tiro. Quando é uma operação de inteligência para pegar toneladas ou quilos e quilos e dezenas de quilos de cocaína dentro do avião do presidente da República, não tem um tiro. Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte, já que lá mora pobre, preto, fudido, arrebentado, que não tem... Sabe? Ô, gente, nós tivemos na década de 80 com o Leonel Brizola a grande solução para o problema do Rio de Janeiro, que foram os CIEPs, as escolas de tempo integral. Depois os CAICs. Né? Que inclusive trouxeram aqui para Nova Lima. Então nós tivemos a grande possibilidade, o Brasil teve o grande momento com Leonel Brizola para consertar isso. Aí você sabe o que aconteceu? Elegeram logo depois Moreira Franco. Acabou com tudo. E sucessivamente, depois vieram um monte de governadores que acabaram com tudo. Você só muda uma comunidade, uma ocupação, uma situação, quando o Estado entra lá. O Estado tem que entrar lá para oferecer dignidade para aquelas pessoas, porque no Rio de Janeiro, gente, o Rio de Janeiro é o lugar com o metro quadrado mais caro do Brasil. Como é que você vai pegar uma pessoa que ganha 2.500, 3.000 reais por mês, vai morar numa parte, vamos dizer assim, né, do asfalto civilizado? Elas vão ficar enxotadas para as periferias, para as ocupações, para as favelas, onde lá tem outras regras. E quem falou com essas pessoas, Fred? Por que o Comando Vermelho estava esperando a polícia subir antes da polícia chegar lá? Tem informante dentro da polícia. Entendeu? Porque quem é que vende o fuzil para esses caras? Como é que um pé de macaco daquele que fica no morro vai trazer da Europa fuzil, AR-15, drone com bomba que estão sendo utilizados na Ucrânia contra os Estados Unidos? Gente, isso é indústria pesada. Indústria pesada. Então nós temos que pensar o seguinte, nós não podemos ser simplórios. Eu não estou falando que tem santo, não. Mas nós não podemos ser simplórios. Você sabe por quê? Um lugar que mora mais de 100 mil pessoas, quase 200 mil pessoas, toda ação, principalmente com esse alto índice de letalidade, tem que ser muito bem programada, muito bem planejada. Porque os mesmos que subiram lá e mataram as pessoas, pode ter certeza que eles têm dedo nessa lavagem de sangue que eles fizeram, nesse derrame de sangue. Tá? E eu acho que a gente não pode ser complacente com isso. A gente tem que prezar pelo seguinte, na medida que for fazer qualquer tipo de ação, nós temos que prezar primeiro pelo cidadão do bem. As crianças, as mulheres, né? Os pais de família, as pessoas, os 80%, 90% das pessoas que moram naquela ocupação, naquela favela, que são trabalhadores que descem para limpar condomínio, varrer rua, passear com o cachorro das pessoas e tal. É isso, gente. É ter empatia com essas pessoas. Tá? É isso que eu tenho para falar. Não estou falando aí que matou gente inocente, que gente inocente
matou bandido, que bandido não devia morrer, que não estou fazendo juízo de valor nenhum. Eu só falo o seguinte: o policial e os moradores do bem que moram na comunidade pagam um preço muito alto pelos interesses políticos dessas pessoas, que não conseguem agir ou não fazem de propósito a ação que deve ser feita na comunidade com respeito às pessoas que precisam ser respeitadas. E volto a falar, quando é para agir no lugar que tem moradores que têm dinheiro, que têm respeitabilidade, que têm influência, é na inteligência que eles vão, não soltam um tiro. O Rony Lessa estava com 115 fuzis dentro do Vivendas da Barra. Lá não deram um tiro. Nem um tiro. Mas, na comunidade, você pode subir com caveirão, pode fazer... Sobe com inteligência. Pega os caras de cima para baixo, né? Então, com a inteligência. Agora, você vai entrar lá esculachando todo mundo, você vê nas filmagens as donas de casa, coitadas, saindo, os pais de família, o pessoal trabalhando no salão de beleza, escondendo debaixo do balcão, o pessoal na feira, o pessoal que estava fazendo, comendo no restaurante, tomando café, teve que esconder debaixo do balcão, tiro comendo para tudo quanto é lado. Pô, isso é esculachar com a população. O policial entra, o cara pede, pelo amor de Deus, você vai me matar e tal, toma, tira meus filhos, fora-se dos seus meninos. Que é isso, cara? Que é isso? Nós não podemos normalizar isso. Se o Rio de Janeiro virou essa balbúrdia, nós temos que ter a coragem de falar. Nós não podemos passar por isso. Nós temos que respeitar a polícia no que ela faz de trabalho. Nós tivemos uma ação aqui, bem feita, com helicóptero, com tudo, preservou a comunidade. Não chegou esculachando ninguém. Então a gente precisa de fazer nesse contexto. Inclusive parabenizar a polícia, viu? Principalmente a doutora Lorena. Só 2 adendos, Betão. Já tem confirmação de que a operação foi vazada mesmo. Né? Agora, uma outra observação que eu queria fazer é que aqui no bairro do Cruzeiro não tinha ninguém com metralhadora, com fuzil, drone. Mas era do... Ele era do quê? Do PCC? Comando Vermelho. Então. Não, acho que não desculpa. Não descobriram. Não faz parte de facção, não. Zé Raimundo, a operação, segundo o governador Cláudio Castro, do PL, é fruto de uma investigação realizada há mais de um ano, né? Diferente do que Betão disse, o governador disse que com acompanhamento do Ministério Público, que resultou nessa mega operação de busca e apreensão e mandado de prisão de 80 criminosos do Comando Vermelho. E que essa mega operação, a investigação durou 1 ano e o planejamento para essa mega operação foi de 60 dias. É exatamente o que toda a mídia brasileira mostrou. Desde a Rede Globo Televisão, a Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, TV Banqueta, todo mundo mostrou isso aí. Foi uma operação planejada durante muito tempo. Olha, Fred, essa questão é muito complexa. Por quê? Nós estamos falando do crime organizado. Crime organizado que já afetou o mundo em outras épocas, em outros países, que está afetando o Brasil há muito tempo. Então, o PCC e o Comando Vermelho são 2 facções fortíssimas hoje, que estão no Brasil inteiro e em outras partes do mundo, inclusive. Então, a própria população desses conglomerados, dessas comunidades, sofrem com esse pessoal. O crime organizado tem escravizado as pessoas que moram lá, e elas é que dão esses depoimentos. Ela tem que comprar o gás na mão deles, ela tem que pagar a conta de luz na mão deles, ela é obrigada a se escravizar para eles. Então isso está errado também. Então tem que haver uma ação, sim, e essa ação foi planejada. Agora, é muito triste ver pessoas morrendo, carnificina de pessoas morrendo. Se morreram só os bandidos, a polícia fez o trabalho dela que precisava fazer. Infelizmente, nesses conglomerados, nessas comunidades, a ação da polícia é muito mais difícil do que o que o Betão falou. Prenderam não sei quantos fusíveis lá no outro lugar. É muito mais difícil você fazer uma ação dessa numa comunidade dessa, que são bequinhos apertados, que os caras escondem, que fazem túnel debaixo da casa. Tá aí, a televisão mostrou a mansão dos
dos comandantes Dos lá. cabeças do... Então, gente, das o facções. negócio é muito mais sério do que nós estamos pensando. Isso não é só no Rio. O Rio é... E outra coisa, a ação não foi para buscar só o pessoal do Comando Vermelho da comunidade, não. Haviam vários componentes do Comando Vermelho, de Minas, da Bahia, do Pará, do Rio Grande do Sul, infiltrados lá. Porque lá é a base do Comando Vermelho. Lá é o escritório central. Então, a busca e a apreensão, a ordem de prisão, né? Os mandados de Mandados de prisão era para esse pessoal que estava escondido lá. Então a ação tinha que ocorrer lá. Infelizmente, lá é uma comunidade. E é complicado, sim, essa situação. Agora, alguma ação tem que ser feita. Eu acho até concordo que tem que ser uma coisa mais planejada. E vamos começar pelos cabeças. Então, seu Fernandinho Beiramar, seu Marcola, que estão lá presos há mais de 20 anos nos presídios de alta segurança do Brasil, já deviam ter desaparecido há muito tempo. Porque esses caras continuam comandando o crime lá de dentro. E onde é que nós vamos chegar com esse crime? A polícia divulgou imagens de um presídio no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, é o Bangu, Bangu 1. onde mostrou os cabeças do Comando Vermelho presos nesse presídio, de manhã dando ordens durante a operação. Ordens, é isso que acontece. Então, volta a falar, o povo dessas comunidades está escravizado, eles não têm liberdade mais, eles são obrigados a obedecer o comando dos criminosos. Isso nós estamos falando de crime organizado. E tem que ter ação, sim. Agora, se você for preocupar, não, mas não pode... Não. Aí, meu amigo, vai virar uma festa, como já virou uma festa, né? Então, toda ação que acontecer, que já aconteceu uma outra há 10 anos atrás, muito menor do que essa, que deu uma repercussão grande, e agora acontece essa. Então, a coisa é muito mais complexa do que nós estamos pensando. O Brasil, hoje, é dominado pelo crime organizado. E o crime organizado, ele é prejudicial para mim, para você, para o Betão, para os governantes. Pergunta o presidente Lula, pergunta os deputados, os senadores, se o crime organizado não preocupa. Preocupa porque atrasa o país em todos os sentidos. E as ações têm que ser feitas, de alguma maneira. Coitado de quem está na pele. Coitado, eu não gostaria de estar na pele. De quem mora na comunidade, não gostaria de estar na pele. Dos policiais do Rio de Janeiro. Tem que entrar lá. Tá? Não gostaria de estar. E aí nós citamos aqui, semana passada, né? Teve uma ação aqui de helicóptero. E fizeram, acho que, duas prisões, né? Duas ou 8. Por aí. Entre 2 e 8. No bairro do Cruzeiro. Mas de uma maneira que você disse, não estava cheio de fuzil lá. Então já era uma coisa já mais ordenada, mais fácil de fazer. Eu me lembro que eu levantei bem cedo com o barulho dos sexta-feira. E ficou um bom tempo os helicópteros sobrevoando aqui a região. Então, gente, as ações têm que ser feitas e o crime organizado tem que acabar para o bem do país, para o bem das pessoas de bem, inclusive das pessoas que moram nas comunidades, que não pode se escravizar ao crime organizado. Só isso. Eu queria só para a gente refletir, fazer uns exercícios e principalmente lembrando que eu vou falar do Rio de Janeiro, que eu não conheço lá, a realidade lá. E o Rio de Janeiro tem que ser estudado, né? Você tem artista da Globo, jornalista da Globo, tudo ao lado de bicheiro que são assassinos no carnaval, em festas. No Rio, todo mundo convive. É um caldeirão ali. Né? Como disse Zé Raimundo, já foi o tempo que o Comando Vermelho vivia do tráfico de drogas. Eles comandam o transporte, eles comandam as mototáxis, eles comandam as vans, distribuidora de bebida, gás, sinal de televisão. Eles comandam tudo. Internet é o que mais ganha internet. Aí será que a população que mora nesses morros gostam de viver nessa escravidão? Não dá o dinheiro, não. O comerciante, não é um comerciante dono de loja de móveis, não. É o dono de boteco, é o dono de uma feirinha.
ele tem que Tem que pagar pedágio. o Tem que pedágio. pagar pedágio. Tem que pagar o pedágio. Ele é E é escravizado. por isso que eu falo, o Beleza. Estado Certo. tem que entrar. Sim, Beleza. mas o Estado tem que entrar, sim, Betão. Mas vamos lá. Mas ele tem que começar de cima. Vamos fazer Ele tem que os começar com exercícios. o seu Fernandinho Beiramar, Isso. com o seu Marcola. Aí, quando você fala começar de cima, então ele tem que começar lá de cima. Mas ele tem que agir de alguma forma. Ó, só para lembrar, tá? Porque você falou, e eu sou até suspeito para falar, porque eu sempre gostei muito do Brizola. O Brizola, que fez o CIAPS lá, que era... CIEPS. Olhava muito para a educação, ele com aquele... Tinha um parceiro dele, eu Darcy tentei lembrar. Ribeiro. Darcy Ribeiro, Bem lembrado. Os fantástico. grandes, Que os é grandes foi o antropólogos. verdadeiro mentor disso. É. Ele fez isso do lado positivo, mas só para lembrar que ele foi eleito em 1982, de surpresa, ele era o 4º colocado nas pesquisas, e eu lembro muito bem dessa eleição, ele dando entrevista. Ele foi eleito pelos bandidos lá de cima. Ele foi nos morros. O Rio de Janeiro não era esse pavio, esse depósito de armamento, não. Existia o crime, ele foi lá e fechou com a bandidagem. E foi eleito. E A gente passou. tem que fazer um recorte aqui, Zé. E A passou. gente não- E até ele em ganhou a memória- eleição. Isso Peraí. não é eu que estou dizendo, não. Peraí. Isso o Rio de Em Janeiro. memória, passou que a isso. gente tem que fazer um recorte aqui, em memória do grande estadista Leonel Brizola, Sim. né? A gente não pode fazer uma colocação dessa, porque isso, primeiro, que é mentira, que você não vai ter. Não é mentira, não. Não é mentira, não. Isso aí é constatado que a Isso eleição dele foi ganha em cima dos morros a partir do momento que ele subiu e fechou com esse pessoal. Isso não é eu que estou dizendo, não, Betão. Eu não estou inventando, eu não sonhei com isso. Isso é o que rolou naquela época. Como tem muito tempo, e nós estamos aqui elogiando pelo lado da educação, que eu concordo plenamente, e que só estou lembrando dessa situação. Estou dizendo que isso ele é é- culpado disso, não. Estou dizendo isso- que ele tem a ver com isso também. Isso aí é o Ou seguinte, isso foi colocado na década de 80 porque ele era brigado com a Globo e a Globo falou isso, criou esse Bom, estereótipo do Brizola falando que ele tinha fechado isso. Ele fechou com as comunidades, ele fechou com os presidentes das comunidades e o compromisso que ele tinha era de fazer os CIEPs nas comunidades. Então, em memória desse grande estadista brasileiro que nós tivemos, um grande defensor das pessoas que mais precisavam, um grande amigo do Jean Goulart, né? Um grande amigo do Juscelino, dos processos democráticos, do próprio Tancredo Neves, do Getúlio Vargas. Eu torci para ele, Betão. Eu torci um dos para ele em grandes- 90, quando ele foi candidato, que chegaram na final o Lula e o Collor. Sim. Eu torci para que o Brizola tivesse chegado. Então, eu não Sim. sou contra ele, não. Eu estou só lembrando desse Sim, fato. mas é só para a gente Vamos fazer voltar para a mega justiça. Né? operação. Vamos lá. Vamos voltar Só para o para meu fazer exercício. justiça Vamos aí, lá. o grande estatista Vamos lá. foi Então, Leonel Brizola. vamos lá. O traficante ganha dinheiro com outras coisas, mas só com tráfico de drogas, né? A gente não pode falar, eu vou dar opinião sobre a questão lá do Rio, que tem o cotidiano deles, o cotidiano. Eu vou falar que o cara que mora lá no morro prefere o traficante do que o Estado. Não tem condições de falar isso. Como também eu sou contra dessa politização que está sendo feita. O Lula, eu só tenho essa dúvida, não sei se foi na página do Instagram do Lula do governo federal. Eu não posso acreditar que foi no governo federal. Sim. Ele já lançou um vídeo a respeito disso, estão politizando a coisa. Né? Se bem que também, como diz Betão, né? Faz parte, não está certo, mas faz parte. Dá um exemplo aí para algumas pessoas que falam tanta bobagem. Eu gosto muito do Rio de Janeiro e tem muita gente que vai no Rio e um dos passeios grandes que a maioria das pessoas fazem hoje, um dos grandes passeios mais movimentados do Rio, é você ir à favela do Vidigal. Sim. Tá certo? Mas como é que você vai? Você pega seu táxi, pega seu Uber, você para lá na praça, que eu já fiz esse passeio para nunca mais fazer, porque eu não sou a favor de bandido. Você para lá na praça, você sobe ou na Kombi ou no mototáxi que é comandado pelo Comando Vermelho. Aí você chega lá, ou no Bar do Avrão, ou no Bar da Laje, que eu fui no Bar da Laje, caríssimo, chiquérrimo, que é comandado pelo Comando Vermelho. Que comanda as vans Entendeu? do Maracanã, sabia? Que comanda tudo. Negócio. Aí, eu vou... Então, tem que ter muita calma nisso. Eu, Fred, eu sou totalmente a favor da operação. Totalmente a favor da operação da polícia em tentar prender os criminosos em qualquer lugar que seja. Mas eu sou contra a carnificina.
Como também eu sou a favor de que a polícia, para subir o morro, ela tem que subir, no mínimo, com o mesmo padrão de arma de quem vai recebê-los. E mais, a minha maior reflexão é essa, para todo mundo que fica falando A ou B aí. Comando Vermelho está aqui em Belo Horizonte, na nossa portinha. A PM de Minas Gerais mata um integrante do Comando Vermelho por dia. Aí, a turma, que é contra algumas coisas, quer saber se ela quer que as nossas favelas de Minas, de BH, do nosso lado, né? BH e Nova Lima colado. Do mesmo jeito que a região nobre de Belo Horizonte cresceu pro nosso lado, as favelas também, né? Sim. Morro do Papagaio, a Serra. Vocês querem que, e também Belo Horizonte são nossos telespectadores, vocês querem que os morros e favelas de Belo Horizonte sejam também da mesma forma que a do Rio? É uma reflexão. E outra coisa, Então, quando tá sentadinho aqui, igual nós no ar-condicionado, é fácil, cara. Agora vamos tentar viver o que eles vivem lá. Vamos tentar viver. E o que a gente não quer pra gente. Não tá tão distante assim, não. Vocês querem, então, que nossos políticos, nossos músicos, nossos artistas convivem numa boa com bandidos como o Rio convive? Você quer que a polícia militar não entre tentando reprimir o pessoal do Comando Vermelho em nossas favelas aqui de BH? Queremos ficar igual ao Rio? Absolutamente. Então são reflexões. Agora, se você é a favor de carnificina, de matar as pessoas, né? Todos nós sabemos que a maioria, e mais, né? E mais. Acho que o Betão falou disso. A maioria do que... Ó, gente, eu tô sabendo que vai subir a polícia. Você acha que o foda vai estar lá com a arma? Já tá fora. Ali a maioria é realmente... bucha de canhão. São soldados. São da soldados. sociedade, é vítima, né, da nossa Vítimas da sociedade. São soldados. São vítimas da sociedade. É o pelotão de Se frente. não tiver o Estado lá, você mata um e vem quatro. Tem uma fala de um deputado, até que eu não vou muito com a cara dele, um pastor do Rio de Janeiro, ele era aliado do Bolsonaro, agora não é mais, falando disso, ó, no Rio, se você pegar um negro de chinela havaiana correndo, é bandido. Tiro Mata mesmo. Então, gente, é reflexão. E a gente que não é político, a gente que não, ou que nem não somos políticos, e nem somos massa de manobra, e nem temos políticos de estimação, que bobo é você que tem, começa a refletir assim, com calma, com parcimônia, a favor da carnificina. Eu acredito que ninguém seja. Claro que nós vamos ver políticos a favor da carnificina, porque eles vivem de influência, né? De influências. Eles querem ser extremos. Holofote. Então chegamos ao final do nosso Resenha Banqueta. Espaço para... acho que é Zé. Pitaco final, Zé? Antes do pitaco final, parece que você tem uma homenagem. Vamos mostrar a homenagem aí, um amigo nosso, parceiro. Na tela, Nicola, saiu o senhor Ornaldo, faleceu ontem, quarta-feira. Ornaldo, que foi por 16 anos parceiro aqui do Jornal Banqueta, distribuiu o Jornal Banqueta, levava as equipes de reportagens para fazer as externas. O senhor Ornaldo, pessoa formidável, conforme eu disse, desconheço uma pessoa tão reta como o senhor Ornaldo, humilde, simples, mas trabalhador, corajoso, sempre ajudou todo mundo, e aí fica as nossas condolências. Sornaldo, né, gente? Sornaldo e vai acabar falando assim, dentro daquilo que eu acredito que está na matéria do jornal, né? É a gente pensar que as coisas não acabam por aqui e a gente vai encontrar em outra oportunidade. Então fica aí o meu abraço para toda a família, em especial para o Tubarão, que é meu amigo, para o Ceará também, e toda a família, né, de Sornaldo, que esses momentos são momentos que a gente não tem muito o que falar, né? A gente tem muito que desejar que esse luto passe com mais serenidade e que Jesus abençoe a todos.
Nossas condolências, nossos sentimentos aí para os familiares e amigos do Ornaldo, né? Arnaldo Martins, Ornaldo. nosso parceiro. Até peço desculpas, hoje eu tô meio Tá meio aéreo, mal. Mas vamos lá, Zé, pitaco final. Taco final, eu sempre me esqueço, agradecendo a nossa audiência, a vocês que nos acompanham aí com essa paciência, né? Hoje o programa estendeu bastante, eram vários assuntos, mas um abraço, um beijão para minha tia Lavínia, irmã do meu pai, a única que está viva ainda da família, mas nos acompanha aqui, doida com resenha, gosta da TV Banqueta. Beijão para a senhora, viu, tia? Muito obrigado pela audiência e todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima, se Deus quiser. Nome bonito, Lavínia. Lavínia é o nome da filha de um amigo meu. Vamos lá, Betão. Pitaco final meu é deixar esse alerta, né? Esse alerta para todos nós. A fala e as coisas que eu acredito é que quando as pessoas estão no poder, elas exercem o poder em nome do povo. E o povo somos todos nós, inclusive as forças de segurança. Então, essa solidariedade a gente tem que caminhar juntos. O Freixo colocou aqui. Será que a gente quer isso para as nossas comunidades? Né? Que são territórios históricos da nossa cidade, de Belo Horizonte, no caso. Né? Se a gente quer isso? Não, eu acho que aqui não tem esse esculacho que tem no Rio de Janeiro. Pode ter algum excesso ou outro, mas não tem esse esculacho. E as nossas forças de segurança aqui trabalham com inteligência. Eu tenho certeza absoluta disso, que eles trabalham com inteligência. Não é à toa que é uma das melhores polícias de Minas Gerais. Do Brasil. E do Brasil, polícia do Brasil. Isso. Então, acreditar que a gente tem uma luz no fim do túnel é isso. É saber que a gente pode fazer um trabalho de inteligência e que não precisemos em nenhum momento de esculachar nenhuma comunidade para que a gente possa pegar os responsáveis pelo crime organizado. Né? O Rio de Janeiro está daquele jeito lá, é porque o Estado deixou chegar daquele jeito. Omitiu. Deixou chegar daquele jeito. Quando teve a chance de mudar, na década de 80, com o CIEPS, que era o caminho, escola de tempo integral, não mudaram. O resultado está aí. 30, 40, 50 anos depois, está aí. Né? São esses adultos que estão aí, é fruto daquilo que não foi criado lá atrás. Se dá tempo ou não, eu escrevi um artigo sobre isso, até mandei para você, né, Fred? Escrevi um artigo. O Rio de Janeiro tem conserto ou não tem? Não sei. Como diz o Fred, é quem está lá. Mas que a gente tem que pensar a sociedade de uma forma mais eficiente, mais democrática, escutando a comunidade, não fazendo coisa de goela abaixo, igual a gente está discutindo aqui, Copasa, aterro, essas coisas, porque a população não é boba. Mas, em determinados momentos, ela é fraca, que ela não tem a mesma influência que outros campos têm. Você não pode pegar, por exemplo, a ocupação que nós temos em Nova Lima ou na Serra e colocar, por exemplo, em Nova Lima, por exemplo, você não pode pegar a ocupação, como é que é o nome? Canaã, né? Canaã. Isso. Canaã. Com o BNH. É diferente, gente. A influência é diferente. Tá certo? Então, você não pode pegar o aglomerado da Serra e falar que ela vai ter a mesma influência que o São Bento, que o Belvedere não vai ter. Então, assim, é isso que a gente tem que trabalhar com a inteligência para que isso mantenha pelo menos um pouco de serenidade e as pessoas possam ter tranquilidade, porque o morro é feito de trabalhadores, de pessoas honestas e pessoas decentes. Tanto é que o crime organizado explora isso. Serviços que são feitos para a comunidade que deveria ser feito pelo Estado. E eles ganham dinheiro com isso. Zé conhece bem, ó. O morro é feito de samba. E o samba não pode sambar. Aqui, meu pitaco final é isso. Bate também o que o Zé Raimundo e Betão falou. Agradecer a audiência. Todo lugar que eu saio, custa sair, mas todo lugar que eu vou, falando de Zé, de Betão, também da minha pessoa, dos comentários nossos, todo mundo gosta, né? E tem a ver, foi no último domingo, parabenizar a banda Quero Bis, dos meus amigos Binha, Manel e Buiu, que fez um belo evento na gravação do seu audiovisual. Assim que estiver pronto, nós vamos passar para vocês. Mas desejar uma feliz semana a todos e dizer que a vida é isso mesmo, né? Nós estamos aí para nascer, viver e ir para o lado de Deus. Isso. De volta, De né? volta. Isso aí. Ou se não, uma nova vida, né? Cada um pensa de um jeito. Um abraço.